Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rasto e eu sou um integrante do grupo que irá falar sobre Mariana, na qual fizemos uma viagem para Rio de Janeiro e Minas Gerais. E nessa viagem nós ficamos encarregados de falar sobre Mariana. E nesse trabalho, nesse vídeo, nós iremos citar algumas curiosidades, nós iremos falar sobre a cidade, sobre as igrejas que estão na cidade, e também iremos falar sobre as minas. O grupo se consiste em eu, Hassan, Carlos, Felipe e Eduardo. Desde o ano de 1709, a mão de obra era servil. A mina onde os escravos trabalhavam, na mina da Passagem, no caso, tinha cerca de 50 a 100 metros de profundidade. Os ingleses, eles expandiram essa mina. Eles vieram para Minas Gerais com as suas tecnologias. Eles fizeram a sondagem do local. E com a sondagem, eles perceberam que tinha muito ouro lá. Tipo, o ouro era muito abundante. Aí eles decidiram explorar. Então eles uniram suas companhias. Eles exploraram a mina da Passagem por cerca de 100 anos. Eles exploraram desde os anos de 1827 até os anos de 1927. Na mina da Passagem, o lugar onde a gente visitou, o senhor que estava lá, que era um antigo escravo, ele falou que atualmente seria impossível de a gente encontrar ouro associado nas rochas. Que tudo os brilhantes que a gente encontrava na caverna e tipo ficava brilhando nas paredes, eram outro minério. Eram considerado ouro falso. O ouro presente nas minas estava associado nas rochas. Aí eles faziam o que? Eles trituravam as rochas. Tipo, eles pegavam lá, mineravam, pegavam as rochas, eles trituravam ela com as britadeiras. Eles socavam as rochas, não socar no sentido de bater. Eles socavam as rochas até formarem uma areia. Com essa areia eles formavam a lama. E com essa lama eles pegavam uma peneira e ficavam meio que juntando ouro no fundo dela, para que no final eles conseguissem ver o pó de ouro, que chegava a ser cerca de 4 a 8 gramas de ouro por tonelada. Ou seja, eles pegavam muita pedra lá do local, com ouro associado dentro, e nessas pedras saíam só 4 ou 8 gramas de ouro por tonelada. Na mina da Passagem chegou a trabalhar cerca de 3.000 mineradores. E lá era dividido por turnos, que eram turnos de 6 horas. E a cada turno trabalhava 150 mineradores. Aí os mineradores desciam pelos carrinhos, pelos trilhos, e chegavam ao ponto onde eles deveriam explorar. Quando chegavam nesse ponto, eles se dividiam. E a mina, como podemos dizer, tipo, tinha a extensão assim, era assim. E tinha algumas partes que tinha meio que uma entrada. E nessa entrada ia cerca de uns 3 mineradores coletar o ouro desses setores, dessas entradas que tinham lá. O salário que o minerador ganhava naquela época, mais ou menos, era de R$ 1.400 por aí. E foi registrado a retirada de 35 toneladas de ouro da mina da Passagem. E não é 35 toneladas de pedra, que a cada uma tonelada de pedra era 4 ou 8 gramas de ouro dentro delas. Não, era 35 toneladas de ouro puro retirados da mina da Passagem. Isso foi registrado. Imagina o que não foi registrado da mina da Passagem. Pode ter sido muito mais. A mina da Passagem possui 240 km². Destes, apenas 11 foram explorados. A mina possui grandes pilares para sua sustentação, e nela há uma área de mergulho onde apenas profissionais com autorização podem utilizá-la. Ali o local foi fechado devido a grandes transtornos, como o roubo de alguns artigos muito caros usados pelos mergulhadores. A mina, em si,
quando está cheia, ou seja, quando a água não é bombeada para fora, forma grandes lugares com altos volumes de água, no qual eu falei do mergulhador. Ele possui 74 metros de profundidade e a água varia de 19 a 21 graus. Naquela época, as casas eram feitas juntas, umas coladas nas outras. Elas eram produzidas com madeira e barro. Isso também criou a expressão "cuidado, que parede tem ouvido e mato tem olho", pois seus vizinhos, dependendo do seu tom de voz, poderiam escutar tudo que você estaria conversando. A fase do rococó é contrária à primeira, segunda e terceira fase do barroco, pois a sua fachada é exuberante e deixa de lado o interior. O estilo neoclássico, ele entra em harmonia a fachada e o interior, pois ele tem conceitos greco-romanos. No período neoclássico, as casas e construções, elas não podiam ter um telhado que aparecesse à frente da casa. O calçamento original de Mariana pode ter 3 nomes: cabeça de negro, pois as pedras são todas pretas; solteirona, pois as pedras não se encaixam uma nas outras; e pé de moleque, pois a história é muito reconhecida na região. A cidade de São José dos Reis existia uma doceira que fazia seus doces e deixava para esfriar na janela. Vinham meninos e roubavam. Um dia ela esperou os meninos para roubar. Quando os meninos pegaram os doces, ela gritou "pé de moleque", para os meninos pedirem o doce que ela dava. Então o doce, a origem do doce não vem de pé, vem de pedir, o verbo pedir. Nas praças normalmente se colocavam chafarizes de colunas e cocheiras para se dar água aos animais. O Marco de Seis Marias delimitava terras e também delimitava irmandades, como a Irmandade das Irmãs Carmelitas da Terceira Ordem Franciscana com a Irmandade da Senhora de Assunção. Mariana, como foi a primeira capital de Minas, recebeu um marco. Ouro Preto recebeu 2, pois foi a segunda capital de Minas. Esse marco também era colocado em propriedades que precisavam pagar o quinto. Se você não pagasse o quinto, perdia seus bens. Se você não pagasse o quinto de novo, era castigado e enforcado. O nome da cidade de Mariana é uma homenagem à primeira-dama Maria Ana, esposa de Dom João V, rei de Portugal. Nas construções, somente a partir de 1711 pode ser encontrado o brasão português, pois antes disso a região não era dominada pelos portugueses, mas sim pelos bandeirantes. Os portugueses enfrentaram os paulistas de 1709 a 1711, na Guerra dos Emboabas, na região de São João del Rei. Somente a partir desta data, os portugueses realmente dominaram a região. Por existirem tantas igrejas nas cidades históricas de Minas, é porque uma irmandade não poderia participar de uma missa em outra igreja, ou seja, cada irmandade tem que ter sua própria igreja. Com relação às igrejas, existem algumas fases, como a primeira, segunda e terceira fase do barroco, onde o enriquecimento e a exuberância dessas igrejas era pelo lado de dentro. O seu exterior, a fachada, era deixada de lado. Nós passamos por uma igreja que é da primeira, segunda ou terceira fase, lá em Mariana. Era a Catedral da Sé de Mariana. Ela contém obras do Aleijadinho, do Mestre Ataíde e um órgão alemão de fabricação Schnittger, que tem 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1039 tubos. Não conseguimos entrar, pois ela estava em restauração.